Eu digo que a imaginação cria a realidade, e se esta premissa for verdadeira, então a imaginação se realiza naquilo que a sua vida se torna. Embora eu tenha mudado as palavras, o que estou dizendo não é novo. As Escrituras dizem desta maneira: tudo o que você desejar, acredite que você recebeu e você receberá. Esta afirmação remonta a 2000 anos, mas mesmo antes disso, Jeremias fala do mesmo princípio na sua história do oleiro e do seu barro. Mas até que a imaginação se torne parte da sua corrente normal e natural de pensamento, você não agirá conscientemente. Assim como a respiração, essa consciência deve tornar-se tão parte de você, que você não se virará para a esquerda ou para a direita para elogiar ou culpar alguém. Quando você conhece essa presença, não importa se você começou a vida de forma humilde ou em um palácio, como uma criança pobre ou rica, você perceberá que a vida está sempre externalizando o que você imagina. Na falta do conhecimento deste princípio, você pode reproduzir o seu ambiente, seja ele agradável ou desagradável, para todo sempre, à medida que alimenta a sua imaginação com o que os seus sentidos ditam. Mas conhecendo este princípio, você pode ignorar o presente, e livre dos chamados fatos da vida, você pode imaginar o presente como você deseja que ele seja, e alimentar-se do seu desejo, em vez de sua omissão. Ora, a imaginação não pode ser observada como vemos os objetos no espaço, pois a imaginação é a sua realidade. Faber dá o nome Deus, a causa do universo, dizendo: Deus, o Criador, é como pura imaginação em nós mesmos. Ele trabalha nas profundezas da nossa alma, subjacente a todas as nossas faculdades, incluindo a percepção, e flui para nossa mente superficial, menos disfarçada na forma de fantasia produtiva. Ouça seus pensamentos e você ouvirá as palavras de Deus. Um pensamento que não é sentido não produz nada. Mas um pensamento que produz elementos motores se reproduz. Capture Deus em um momento de elemento motor como raiva, medo ou frustração, sendo parabenizado ou parabenizando, e você saberá o que vai acontecer em seu mundo. A menos, é claro, que você detenha seus pensamentos e os revise. A maioria de nós, entretanto, não tem consciência do que estamos fazendo, por isso não observamos o Criador. Mas podemos capturá-lo quando ele flui para nossa mente superficial, pelo menos disfarçado na forma de fantasia produtiva. Se enquanto anda de ônibus, dirige o carro, está sentado em casa ou em pé em um bar, você ouvir um comentário e reagir agindo interiormente, esse comentário se concretizará no que sua vida se tornará. Este princípio liberta você, se você estiver disposto a assumir sua responsabilidade. Mas, quer você assuma isso ou não, você cumprirá todos os seus pensamentos de elementos motores de qualquer maneira. Então, no final, você não simpatizará ou condenará, mas simplesmente contará esse princípio àqueles que podem estar passando por uma experiência desagradável, e se eles o aceitarem, deixarão o princípio funcionar em suas vidas. Agora, a pessoa média na América é cristã ou judia. Pergunte a qualquer um deles se eles acreditam que a imaginação cria a realidade, e é provável que lhe deem uma resposta negativa. Mas embora não saibam, se acreditam em Deus, acreditam na imaginação. Eles podem ler as Escrituras e aceitar as palavras superficialmente, mas seu significado não se tornou parte de seu pensamento. Ontem à noite, por exemplo, ouvi Billy Graham pela primeira vez. Aqui estavam milhares de pessoas na plateia, ouvindo um coral de 1000 membros cantar a canção, "Oh, como eu amo Jesus". Agora, não quero ser crítico, mas quando ouvi Billy Graham falar, percebi que ele não tinha o menor conceito de Jesus, muito menos de sua segunda vinda. Ele disse: se Jesus viesse agora, imagine só, não haveria mais câncer, nem problemas cardíacos, nem mortes. Billy Graham acredita que o céu é feito de corpos de carne e osso, em estados excrementícios. E teriam que ter banheiros lá, se não houvesse mais mortes. Se você ainda estivesse em um corpo, isso seria excrementício. Você teria que absorver o alimento que lhe é dado, e o que você não pudesse assimilar, você teria que expulsar. E,
A menos que você perdesse todo o sentimento de vergonha e voltasse ao mundo animal, você teria que ter um banheiro. Ouvi este homem e perguntei-me: é este o homem que foi recebido na Casa Branca, e recebido pelo Papa no Vaticano? Por outro lado, o Papa é igualmente tolo no que diz respeito ao mistério de Cristo. Depois, no final do programa, houve um apelo por dinheiro. Ele lhe dará 2 livros que você não pediu. Um interpreta a Bíblia, e o outro interpreta o primeiro. Tudo o que você precisa fazer é enviar sua doação para este endereço simples: Billy Graham, Minneapolis, Minnesota. Mas, disse ele, este programa está nos custando $500 mil, e não temos esse tipo de dinheiro. Então, se você estiver sozinho, envie uma contribuição. Mas se você não estiver sozinho, faça uma coleta entre todos os que estão com você e a envie. Agora, isso continua noite após noite, durante uma semana inteira. Ele é um ser grandioso e maravilhoso, mas não tem noção do mistério de Cristo. Agora, quero mostrar o que quero dizer quando digo que você pode ser exatamente o que deseja ser. Deixe-me começar dizendo que nos últimos meses tenho me sentido um demônio, mas sabia que era responsável pelo inferno em que me encontrava. O médico me fez todos os exames possíveis, e quando vi ontem, ele me disse que eu era um dilema. Você sabe o que é um dilema? É um argumento que apresenta 2 ou mais alternativas, igualmente conclusivas contra um oponente. Em outras palavras, se você partir do pressuposto de que qualquer conclusão que escolher estará errada, você terá um dilema. Você pode usar qualquer coisa como um dilema. Esse sou eu. Meu sangue indicava uma coisa em determinado exame, e o contrário em outro. Os exames apenas confirmaram o que eu já sabia, que a causa do meu desconforto estava no fundo da minha alma, e não em qualquer causa secundária, como tireoide, coração, fígado, rim ou qualquer coisa fora de mim. Estou usando um corpo, mas não sou eu. Eu me coloco nesse corpo, que me limita. Eu sou seu poder operante. Não pode ser causador, pois apenas reflete o que estou entretendo em minha imaginação. Não devo justificar, condenar ou desculpar-me de forma alguma. Sabendo que não me sentia bem, mudei meu sentimento, e quando as provas, que fiz para agradar a quem amo, voltaram, descobri que era um dilema. Peço-lhe que assuma a mesma responsabilidade. Não passar a responsabilidade para nenhuma pessoa, organização, situação ou circunstância, mas descobrir por si mesmo que imaginar realmente cria a realidade. Se a causa de toda a vida é Deus, então Deus deve ser toda imaginação. E porque você pode imaginar, então, como Deus, você é pura imaginação em si mesmo. Independentemente do que a razão e seus sentidos neguem, você pode imaginar qualquer coisa e concretizá-la, se essa premissa for verdadeira. Agora deixe-me compartilhar algumas cartas maravilhosas que recebi recentemente. Uma senhora escreveu: em julho meu carro precisou de conserto. Ao assinar o recibo de crédito concordando em pagar o custo de $62, imaginei que fosse um cheque, pois nunca assino um cheque a menos que haja dinheiro no banco para cobri-lo. Agosto e setembro passaram sem solicitação de pagamento. Em setembro, um homem passou por aqui, e ansioso para vender sua casa, pediu-me que alistasse para ele. Eu disse a ele que não estava mais no ramo, e recomendei meu antigo corretor. Esqueci tudo, mas em outubro, pouco antes de chegar a declaração de conserto do carro, recebi uma comissão de indicação do meu antigo corretor no valor de $68, $6 a mais que o custo do conserto do meu carro. Aqui o dinheiro, como na história do capítulo 6 de Lucas, chegou até ela, pressionado, sacudido e transbordando. Todos no mundo antigo tinham um grande bolso, onde os grãos eram colocados e prensados até transbordarem. Assim como a dúzia do padeiro, esta senhora recebeu mais $62. Então ela disse: já fazia algum tempo que minha cadeira favorita precisava de um estofamento novo. Escolher o material e o padrão foi fácil,
mas o custo de $87 teve que ser imaginado. Então, em vez de me limitar a um número exato, simplesmente imaginei minha cadeira já estofada recentemente. Enquanto estava sentada nela, neguei sua capa desgastada e, ao pensar nela em outra parte da casa, sempre a via como desejava que fosse. No início de setembro, durante as férias, nosso vizinho teve um ataque cardíaco. Sua esposa, desejando ficar com o marido, perguntou se o filho deles poderia ficar conosco até seu retorno. Como ele e nosso filho eram companheiros de brincadeira inseparáveis, John ficou conosco por 5 lindas semanas, e quando sua mãe perguntou quanto ela me devia, eu disse, brincando, nada. Mas, algum dia, quando você tiver uma nota de $100 velha e gasta, enfiada na carteira, e não souber o que fazer com ela, pode entregá-la para mim. E a senhora respondeu, isso é exatamente o que meu marido e eu concordamos em fazer, e de sua carteira ela tirou uma nota dobrada de $100 e me deu. Esse dinheiro pagou a nova capa da cadeira, mais $13 adicionais. Novamente vemos que o dinheiro chegou até ela, pressionado, sacudido e transbordando. Quando você aplica este princípio ao outro aparente, você o aplica a si mesmo, porque não existe outro. Somos informados de que quando Jó se esqueceu de seu amor pelos amigos e orou por eles, seu próprio cativeiro foi levantado. Então, tudo o que ele aparentemente havia perdido foi devolvido, multiplicado por 100. Ao perdoar outra pessoa pensando nela como gostaria que ela fosse, e persuadindo-se da realidade do seu ato imaginário, você está perdoando pelo que ela parece ser, colocando-a num estado totalmente diferente. Faça isso e você estará substituindo um conceito nobre por um ignóbil. Isso é perdão. O perdão testa a capacidade do indivíduo de entrar e participar da natureza do oposto. Um padre dirá, eu te perdoo, mas quando passar por você na rua, ele se lembrará do que foi confessado. Se ele consegue se lembrar, ele não perdoou. A memória do que foi feito ou dito deve ser substituída por outra coisa, para que aquela não possa mais ser lembrada. Se a atual senhora Onassis continua sendo a senhora Kennedy aos seus olhos, você não a perdoou, porque ainda a vê no antigo estado. Perdoe-a por se perder tanto na ideia de seu novo estado, que é tudo o que você consegue lembrar, e não o anterior. Continue pensando nela no estado anterior, e você a puxará de volta para ele, pois só existem estados externalizados. Agora, aqui está outra história. Minha amiga foi a Pittsburgh neste verão para visitar uma amiga de infância, que expressou o desejo de ter um novo órgão Baldwin. Agora, possuindo um órgão barato, minha amiga disse a ela que toda vez que ela se sentasse para tocar, imaginasse ver a palavra Baldwin na frente do órgão, e afirmasse que era o modelo top de linha e pago. Isso ela prometeu fazer. Agora, o pai da amiga havia partido deste mundo, e quando ela recebeu um cheque de $4.500 de sua propriedade, gastou-o em reparos domésticos necessários. Mas quando outro cheque no valor de $3.500 chegou da propriedade, ela decidiu comprar seu órgão. Embora o modelo topo de linha da Baldwin custasse $5.000, ela foi informada de que ele estaria à venda por $4.000, além de que eles lhe dariam uma mesada de troca de $1.000 em seu atual órgão, aumentando o custo total para ser $3.000. Contratando o órgão dos seus sonhos, ela concordou em pagar os $3.000 e o órgão foi instalado. Embora uma chuva torrencial tenha feito com que o telhado da sua casa precisasse de ser substituído, a estimativa de $1.700 foi adiada. Então, quando chegou, minha amiga recebeu um telefonema de sua amiga, perguntando por que o carpinteiro esperou para dar sua estimativa até depois da compra do Baldwin. Então minha amiga contou a ela a história de minha amiga Ann, que morava na cidade de Nova York. Ann pertencia à profissão mais antiga do mundo, a de ser uma dama da noite. Ela vinha muitas vezes às minhas reuniões, mas hoje nos encontramos na esquina da Broadway com a Rua 72, onde ela me contou essa história. Um dia, ao passar por uma loja de chapéus, ela se apaixonou por um lindo chapéu em sua vitrine, com uma etiqueta de preço que indicava o custo de $17,50.
Desejando tanto, ela decidiu aplicar esse princípio. Então, em sua imaginação, ela colocou o chapéu na cabeça, e enquanto caminhava pela Broadway, sentiu o chapéu na cabeça. Ela não olhava a vitrine de uma loja e se desiludia, e ao chegar em casa, imaginava tirar o chapéu e colocá-lo na prateleira de cima, antes de se olhar no espelho. 10 dias depois, uma amiga ligou e a convidou para almoçar. Ao chegar, a amiga entregou-lhe uma caixa de chapéu, dizendo: "Não sei o que me deu, mas comprei este chapéu e quando trouxe para casa, percebi que tinha cometido um erro. Não gosto disso em mim, mas acho que ficaria lindo em você, hein?" Abrindo a caixa, ela enfiou a mão e tirou, não um chapéu, mas o chapéu. Então Amy disse: "Por que Deus não me deu o dinheiro para comprar o chapéu, em vez de me dar através de um amigo?" Perguntei se ela se sentia agradecida à amiga, e quando ela balançou a cabeça, não. Perguntei quanto ela normalmente pagava por um chapéu. Quando ela me disse $4 ou $5, perguntei se ela já havia comprado um chapéu de $17 antes. Novamente a resposta foi não. E quando ela admitiu que devia 2 semanas de aluguel, eu disse: "Se enquanto admirava o chapéu você encontrasse uma nota de $100 na calçada, você teria comprado o chapéu?" Eu responderei por você: não, você não compraria. Você teria pagado o aluguel e talvez comprado alguns mantimentos, mas não teria comprado o chapéu. Diga-me, em quanto dinheiro Deus deve lhe dar para comprar um chapéu de $17? Se ele lhe desse $1.000, você não os teria comprado, pois não tem o hábito de comprar chapéus tão caros. Portanto, Deus sabe melhor como lhe dar o chapéu que você deseja. Depois de contar a história, minha amiga perguntou: "Quanto dinheiro Deus deve lhe dar para comprar o órgão?" Você tem o órgão porque você o imaginou. Agora, aplique o mesmo princípio ao novo telhado, pois a imaginação não lhe faltará. Aqui está um princípio que a senhora usou para seu órgão, mas quando foi necessário um novo teto, ela esqueceu a fonte dos fenômenos da vida. A razão entrou e disse a ela que todo o dinheiro da propriedade de seu pai havia desaparecido. Se você permitir, a razão tirará de você esse dom divino e o deixará realmente pobre. Pois você tem o dom de possuir tudo o que imagina, se for fiel ao que assumiu. Agora, uma senhora escreveu, dizendo: "Sonhei que estava numa grande loja de departamentos com uma amiga querida, que concordou em cuidar da minha bolsa enquanto eu fazia compras. Mas quando voltei, minha amiga havia sumido, e minha bolsa estava em um saco de papel no chão. Ao abrir a bolsa, descobri que faltavam $30 e um pequeno cartão, que carrego indicando que sou uma ministra ordenada da unidade. Acordei me perguntando por que alguém iria querer aquele cartão. A carta continha o objeto central da verdade em seu sonho. Ela pagou as 30 moedas de prata, o preço pago pela verdade, e agora transcendeu qualquer ordenação neste mundo. Por mais legais que sejam a unidade de todos esses grupos, eles estão desempenhando seu papel em certos níveis de consciência. Mas esta senhora foi além de qualquer ismo criado pelo homem, seja a unidade, a ciência cristã ou a ciência da mente. Todas estas são doutrinas criadas pelo homem, não baseadas na visão. Foi-lhe mostrado que ela havia pagado o preço por Cristo, e a pequena carta que lhe dava título a um certo nível de consciência foi removida, pois ela transcendeu o nível psicológico, e entrou no terceiro nível da arca da vida, o nível da visão. Ela encontrou Cristo porque pagou o preço. Posso lhe dizer, você tem o poder interior de criar qualquer coisa. Deixe as pessoas serem o que elas querem ser, enquanto você define metas para si mesmo. Não importa o que aconteceu em sua vida, ou o que a evidência dos seus sentidos lhe diz, o poder do universo está em você. Esse poder é o Senhor Cristo Jesus, cujo nome é Eu Sou. Você nunca saberá disso, a menos que o teste, pois só então você perceberá que Jesus Cristo está em você. Aprendi que Cristo estava do lado de fora, em algum lugar do espaço. Mas aceitei o desafio e testei-me, para descobrir que sou criativo. Que eu crio a partir de dentro, e que a minha vida é a realização dos meus próprios atos imaginários.
Nem sempre fui sábio em minha escolha, pois a imaginação está sempre realizando seu estado imaginário, e eu imaginei coisas desagradáveis e a escolhi tornando-me a realização do que estava imaginando. Então fiquei mais alerta, e descobri que poderia captar Cristo conforme ele fluía em minha mente, menos disfarçado na forma de uma fantasia criativa. Se meus pensamentos fossem motorizados e desagradáveis, eu sabia o que esperar, a menos que os revisasse. Mas quer fossem agradáveis ou desagradáveis, eu sabia que iria cumpri-los. Não inveje ninguém. Se um homem tem 500 milhões de dólares, e uma menina está no topo da escala social, é porque Deus, neles, tinha o desejo e o está cumprindo. Blake estava certo quando intitulou sua foto maravilhosa, mais. É o grito do tolo. Menos do que tudo não é suficiente. As Escrituras nos dizem: tudo que é teu é meu, e o que é meu é teu, pois tudo que Deus é seu, pois você herda Deus. Ele é sua posse, portanto, seja o que for que Deus seja, quando você o herda, menos do que tudo não é suficiente. Mas o grito de mais é o grito do tolo, pois enquanto ele quiser mais, nunca terá o suficiente. A senhora Onassis utiliza um fundo fiduciário de mais de 20 milhões de dólares. Você pensaria que isso seria suficiente, mas pode se ajustar a um modo de vida onde isso não seria possível. Existem as exigências das instituições de caridade. Além disso, se você deseja ser um dos 10 mais bem vestidos do país, você deve ter uma fortuna para satisfazer esse desejo. Não há nada de errado com isso. Pessoalmente, não desejo ser citado entre os aparentemente bem vestidos. Espero estar bem vestido internamente. Espero que minha luz esteja cegando. Espero que minha vestimenta seja tão poderosa, que não possa permanecer em sua presença a menos que esteja qualificado para estar lá. E se eu modificar a minha vestimenta, para adequá-la ao nível em que outra pessoa se encontra, para que ela possa ver o ser que represento, eu o faço, mas certamente não do lado de fora. Eu te digo, imaginar cria realidade. Acredite em mim, pois é verdade. Fawcett estava certo quando disse: o segredo da imaginação é o maior de todos os problemas cuja solução o místico aspira, pois o poder supremo, a sabedoria suprema e o deleite supremo, residem na solução distante deste mistério. Um amigo meu enviou meu livro ao Sr. Fawcett, e chamou sua atenção para o capítulo chamado Revisão. Ele também enviou uma cópia para alguém que era físico, em uma de nossas grandes universidades. O físico sentiu que, como as declarações ali registradas não eram cientificamente comprováveis, o livro não era digno de sua biblioteca. Enquanto o velho senhor, que era filósofo e professor na Universidade de Oxford, escreveu a carta mais doce, dizendo: não sei quem é Neville, mas tendo lido o capítulo sobre revisão como você solicitou, sei que ele só poderia ter recebido isso dos irmãos. Ninguém, exceto a Sociedade Divina, poderia ter ditado este capítulo. Aqui estava um homem cheio de elogios, por um pensamento que o cientista ridicularizou porque estava além de seu alcance. Peço que me leve a sério. A imaginação se realizará. Então não se limite a nada do que está acontecendo agora, não importa o que seja. Sabendo o que você quer, conceba uma cena que implique que você o tem. Convença-se de sua verdade, e siga cegamente nessa suposição. Acredite que é real, acredite que é verdade e isso acontecerá. A imaginação não lhe falhará, se você ousar assumir e persistir em sua suposição, pois a imaginação se realizará naquilo que sua vida se tornará. Agora, você pode conhecer alguém que teve uma suposição, mas morreu antes que ela se concretizasse. Posso lhe dizer, a morte não encerra a vida. O mundo não deixa de existir no momento em que seus sentidos param de registrá-lo. Em vez disso, você será restaurado à vida para continuar sua jornada, e seus sonhos, não realizados aqui, serão realizados lá. Você não pode parar, pois imaginar é criar eternamente a realidade. Quando meu irmão, Lawrence, estava saindo deste mundo, eu disse à minha cunhada que havia casamento no outro mundo e ela,
Num tom muito leve, disse: Eu não quero ir agora, mas você acha que Lawrence estará esperando por mim para que possamos nos casar novamente? Bem, eu respondi na mesma linha leve, dizendo: Deus é misericordioso. Vou deixar assim, e você pode dar a interpretação que quiser sobre o que eu disse. Mas imagine só, duas pessoas que passaram a vida brigando como cães e gatos, querendo perpetuar isso? Não. Deus é misericordioso. Ele realmente é. Depois de experimentar um estado infeliz, você teria que ser um idiota estúpido para repeti-lo. Mas depois da ressurreição, não há dar ou receber no casamento, pois você está acima da organização do sexo, muito além dela. Agora vamos entrar no silêncio.